Non mais, vous voyez, tout le monde veut parler comme à Paris, alors forcément, c'est moi la première. Mais pourquoi? C'est quand même moi la consonne de la norme, c'est normal que ce soit moi. Ça n'a rien à voir, c'est moi la plus âgée, c'est moi la traditionnelle, je mérite d'être respectée, c'est moi la première. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre, papier, ciseaux. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Coquetel F. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente gosta, muita gente pergunta e fica curioso, mas que às vezes pode ser um pouco complicado. Então vamos lá, desmistificando os R's do francês. Em francês existem basicamente 3 tipos de R, de fonema da letra R em francês. Quais são eles então? O primeiro deles, que é aquele mais conhecido como a marca do francês, porque as pessoas de Paris falam assim, é o R chamado gracieux. Então vamos ver como que a gente faz o R gracieux. Eu fiz de massinha aqui umas coisas, vou pegar, para me ajudar. Eu fiz o formato da boca, vocês vão ter que usar um pouco de imaginação, mas eu acho que vai dar para ajudar a entender como que esses sons são formados dentro da boca da gente. Então aqui é o céu da boca, aqui são os dentes e essa daqui é uma língua que eu fiz de massinha. Então, gente, para fazer o R gracieux, que é esse que faz o como é que funciona? Então a gente olhando aqui a boca de dentro, aqui a gente tem a úvula e aqui a gente tem a língua. Para fazer esse R gracieux, o que acontece? A língua sobe um pouco até encostar aqui na úvula e essa parte aqui, se vocês perceberem, ela é meio molezinha também. Então a gente tem aqui o céu da boca, que é mais duro, e aqui, quando vai indo para trás, aqui perto dessa gotinha da úvula, aqui é mais mole também. E é toda essa parte aqui que vibra quando a gente faz esse som de gracieux, de como se estivesse fazendo um gargarejo. Então é assim que vai acontecer, a gente vai subir só a parte de trás, não a parte da frente. Então só a parte de trás da língua um pouquinho. Aqui não dá para ver certinho porque na realidade é mais mole, né? Aqui como a massinha tá dura não dá pra ver, mas aí quando encosta e a gente força para passar o ar, toda essa parte aqui vibra a úvula e vibra essa parte aqui com esse contato da língua suavemente aqui. Então ele é um R bem pronunciado. Então usando um pouco a pronúncia desse R, ra, Brésil, crapaud, président. Então eu até tô forçando um pouco, mas eu sinto que é essa parte aqui que se mexe de acordo com o contato com a língua aqui, beleza? Tá, mas então quais são os outros? Você falou que tem 3, Fernanda. Tem 3, pelo menos. Então esse foi o gracieux. O segundo deles é chamado de dorsal. Dorsal porque ele fala da parte de trás da língua, então a gente usa a parte de trás da língua também, assim como no gracieux. E qual que é a diferença dele? Ele não vai ser assim tão marcado. O R gracieux, a gente escuta aquele o R dorsal, às vezes a gente quase não percebe, parece até que não teve nenhum som ali, mas ele também é feito aqui na garganta, não exatamente na garganta, né? Ele é feito nessa parte aqui também. Vamos ver como é que funciona? O R dorsal, a língua também vai subir, mas essa parte aqui não vai vibrar. Essa parte vai ficar lá onde ela deve estar, ela não se mexe e a língua vai subir meio que tampando o espaço do ar e o ar acaba não passando tanto assim como no R gracieux. Um R gracieux a gente faz toda essa parte vibrar e no R dorsal a língua sobe um pouquinho mais, impedindo tudo aqui de vibrar e fica um... É bem discreto.
Então, utilizando esse R, a gente falaria já Brésil, président. Às vezes a gente meio que samba entre um e outro, e principalmente no começo da palavra, esse R tem uma tendência de ser um pouco mais gracié, mais ra, mas no final ele tem uma tendência de ser um pouco mais dorsal. Então às vezes a gente usa os dois R's numa mesma palavra, ou a gente pode usar simplesmente um ou o outro, dependendo da região. Um exemplo com os dois R's misturados, então, au revoir, rougir, ramollir, remplir. Então o R, quando está no começo, ele vai ter uma tendência de ser mais forte e lá no final, mais fraquinho. Terceiro tipo de R, então, finalmente, qual será ele? Vai ser o R dito roulé, ou roulé, porque a gente vai ter vibrações na ponta da língua. Então, exatamente como o nosso R, em algumas regiões do Brasil, eu uso esse R, talvez você use também, é de fazer vibrar a ponta da língua quando ela bate lá no céu da boca, entre o céu da boca e os dentes lá na frente. Então você faz uma ou várias vibrações, o trrr. Consigo fazer agora? Então você consegue fazer uma ou várias vibrações, e esse também é um R do francês. É verdade. Até porque esse R com a vibração na ponta da língua, dito roulé, era o R do latim. Então pode ver, esse R sobreviveu no português, sobreviveu no espanhol, sobreviveu no italiano e também sobreviveu no francês, e era o R dito da norma até final do século XVII. Então até o fim do século XVII o R roulé era o R da norma do francês. E aí depois passou a ser o R dorsal, mas ainda algumas regiões guardam esse R roulé. Então até hoje, dependendo do sotaque da região, ao invés de eles usarem esse R na garganta, eles vão usar o R com vibrações na ponta da língua, assim como a gente também usa em português. Então dá uma olhada nesses exemplos de alguns sotaques da França usando o R roulé. Mais je crois que ce qui fait le facteur déterminant de la Bourgogne et qui a toujours fait son succès aussi bien en France que dans le monde. Très bien, bien gentil, bien mignon, bien gros, tout, il avait tout pour se faire aimer. J'ai de grosses difficultés à ce que les gens acceptent de mettre une boîte aux lettres parce que s'il n'y a pas de mandat... Ou seja, gente, até o século XVII todas as pessoas falavam assim. Então, pessoas famosas como Rei Luís XIV, o escritor conhecidíssimo francês Molière e também Napoleão Bonaparte, eles não usavam esse R que a gente conhece hoje, mas usavam esse R roulé, que é diferente, né? Gente, eu sou a Fernanda, eu vou estar sempre falando de francês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de contar pra mim, deixa um joinha aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no canal, assim você vai receber sempre todos os vídeos do Coquetel F, beleza? Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui mais uma vez, um beijão e até a próxima, pessoal! Tchau!